Olá, Vanessa, João, Gília, eu não sei qual é o seu nome. Tatizinha está acompanhando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aguardando aí o nosso convidado já se conectar para a gente poder começar a nossa live. Oi, Lívia, seja bem-vinda também. Tudo bem, Vanessa? Bom te ver por aqui. Pera, já está entrando. Olá, Eduardo, tudo bem? Olá, João, tudo bem? Seja muito bem-vindo, boa noite. Oi, Micaela. Boa noite, tudo bom? Deixa eu dar uma... Tudo ótimo. Olha, é um prazer gigante ter você aqui com a gente. Já quero começar me desculpando que a Tati pegou uma gripe, tá, coitadinha, sem conseguir falar direito, mas ela tá aqui nos acompanhando, mandou um beijo para você e agradeceu aí pela participação também. Maravilha, eu que agradeço. Melhoras pra Tati. Uma Bom, pena, né? gente, Deu pra ver ontem por causa daquele imprevisto e acabou que hoje aí a Tati não pôde participar. é a vida, né, gente? O importante é que a gente vai falando de direito tributário, vai estudando, as coisas vão acontecendo e a gente vai em frente. O pessoal está aqui perguntando como é que você faz para se vestir tão bem. Classe, né, João? A gente Vamos engana lá. a bermuda embaixo aqui. Não, mas é assim, todo mundo só fica com classe daqui para cima, daqui para baixo ninguém precisa saber como é que estamos, não é isso? Mas, gente, seguinte, assim, João já é mais do que antigo frequentador aqui do Tributário em Jogo, é uma pessoa extremamente querida, que está sempre fazendo live com a gente, participando dos projetos, trazendo aí momentos de reflexão, né? É advogado, é professor, atua numa frente aí bastante moderna com relação a dados legais, né, João? Então, assim, é muito bom ter você aqui, porque você, além de ser da nova geração, você atua aí estudando bastante com a questão de tributação digital, tem uma expertise nisso. Então, é uma pessoa que está sempre com fome de conhecimento, estudando o que é novo, né? Então, eu queria, primeiramente, apresentar você para os nossos seguidores que estão aqui assistindo a live, agradecer mais uma vez a presença e dizer que a gente vai estar falando hoje sobre um tema muito relevante, ligado ao processo, que é a duração razoável do processo. A gente sabe, né, o quanto é complicado o processo judicial, principalmente, que gira aí em torno de 7 a 12 anos, em algumas situações muito mais do que isso, mas a gente tentou trazer, né, o Constituinte tentou trazer esse princípio no artigo 5º, inciso 78, com o objetivo de tentar pôr um fim aos processos, né? Tentar reduzir o prazo processual, demonstrar o quanto é importante para a parte um fim. Né? Às vezes, muitas vezes, inclusive, é mais importante que se chegue logo ao fim do que você ter um ganho ou uma perda numa ação. Às vezes, o tempo do processo ele é extremamente prejudicial. Então, eu queria começar esse momento e essa live perguntando para você aquela pergunta de US$ 1 milhão, né, João? Qual é o prazo do processo? Principalmente no processo administrativo fiscal. Qual o prazo que a gente tem? Será que tem algum? Bom, vamos lá, Micaela. Primeiro, eu queria dar boa noite a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Te agradecer de novo pelo convite. Como você falou, antigo já aqui no Tributário em Jogo. A gente já teve algumas oportunidades aqui juntos. Eu sou sempre muito grato de participar, de a gente fazer essa troca, acho muito legal. E hoje, para falar de um tema tão instigante, né? Que, querendo ou não, a gente está falando do tempo. Né? O tempo é importantíssimo na definição do direito, né? É essencial, por exemplo, na fixação de prazos e marcos temporais, né? Por exemplo, decorrido o prazo de 5 anos, a partir da constituição definitiva do crédito, a gente tem a extinção pela prescrição. Praticado um crime, eventualmente, é aplicado uma pena restritiva de direito por determinado tempo. E por aí vai também, né? E além disso, o tempo é mais ainda importante porque ele atua diretamente na própria valoração do direito, na interpretação dos textos jurídicos, né? Quando eles são revisitados em diferentes momentos históricos. E aí, quem diria, por exemplo, né, há décadas atrás, que seria possível o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Quem diria que
o Kindle seria equiparado ao livro para fins de imunidade tributária. Ninguém diria apenas o tempo, né? E no direito tributário, é claro que o tempo também é determinante, né? A gente pode falar sobre validade, eficácia, vigência da lei no tempo, sobre anterioridade e retroatividade. Diversos institutos relevantes, como prescrição, decadência, até a própria regra matriz tem um critério temporal, né? E é como dizia um filósofo belga, François Host, né? Que não é possível dizer o direito senão dando o tempo, né? E aí, sobre essa questão, né? Qual que é o prazo do processo administrativo fiscal, por exemplo, a gente vê que a duração razoável do processo é um problema que instiga a humanidade há muito tempo, né? Desde da Constituição de Justiniano, em 530, depois de Cristo, havia uma previsão lá que as controvérsias deveriam ser decididas no prazo máximo de 3 anos a partir da audiência inicial, né? E alguns outros textos normativos eram um pouquinho mais radicais, né? E aí, só a título de curiosidade, sem me estender muito aqui nessa introdução, mas tinha uma disposição na época do imperador Carlos Magno também, no século VIII, que falava o seguinte: o juiz que demorar a proferir sentença, o litigante deverá instalar-se na casa dele e ali viverá de cama e mesa à custa dele. Imagina! Adorei isso! Imagina. Vou reavivar esse dispositivo agora. A gente não tem como saber se isso foi aplicado de fato algum dia, mas de fato é que a duração razoável do processo, a gente vê aí, é uma preocupação humana de muito tempo. E é como você bem falou, aqui no Brasil, a gente passou a se preocupar, né, com isso também no decorrer do tempo, principalmente a emenda constitucional 45 de 2004, que trouxe a duração razoável do processo administrativo judicial, né, no artigo 5º da nossa Constituição. E também a gente vê um outro diploma que pretende homenagear esse princípio, que é o próprio Código de Processo Civil de 2015, que implementou um sistema robusto de precedentes aqui no Brasil, nos aproximando um pouquinho do common law. Então a gente vê que esses diplomas prezam pela preocupação aí com a questão da tempestividade processual. E é fato também que eles não produziram até agora, pelo menos, os frutos esperados, né? A gente tem índices altíssimos ainda de morosidade aqui no Brasil. A gente vai tratar um pouquinho mais especificamente, né, dos processos administrativos, mas vale mencionar, no próprio relatório da Justiça em Números do CNJ de 2020 agora, a taxa de congestionamento das execuções fiscais é de 87%, ou seja, de 100 processos que tramitaram em 2019, apenas 13 foram baixados, né? E essa taxa continua mais ou menos nesse patamar aí de outros relatórios anteriores, ela não tem reduzido muito, né? Mas é inegável que a luta pela tempestividade ganhou alguns contornos aí no nosso ordenamento jurídico a partir desses diplomas, né? Afinal, o processo que demora não serve. É que nem aquela história do médico que chegou na casa, estava lá na cabeceira do doente e ele começou a declarar ali questões filosóficas sobre a origem metafísica da doença e acabou perdendo a importância ali o acompanhamento dos sinais vitais do paciente. A família do doente ficou, nossa, que médico inteligente, né? Atônita com a inteligência do médico. E o doente, passando o tempo, morreu. O mesmo acontece com o direito, né? Somente a justiça, se ela for tempestiva. Se ela não for tempestiva, de nada adiantaria o processo. Mas, bem, como a gente estava falando, então, qual é o prazo, né, do processo administrativo fiscal? E aí eu queria fazer um pequeno passeio no arcabouço legislativo, né? Nós temos o Decreto 70235, de 72, que nada dispõe sobre prazo de tramitação dos processos, mas regula o processo administrativo fiscal. E ele traz um marco importante, na verdade, temporal, que ele demarca o início do procedimento administrativo, né? Com o primeiro ato praticado pelo servidor competente, né? Cientificando o sujeito passivo ali daquela obrigação.
Temos também a Lei 9.748 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, tá? Então, diferente da regulamentação do processo administrativo fiscal, e que prevê alguns prazos também, né? Prevê que para os atos que não tenha disposição específica, eles devem ser cumpridos em 5 dias, e prevê também que quando a lei não fixa prazo diferente, o recurso administrativo deve ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Tá? E, por fim, nós tivemos a Lei 11.457 de 2007, que, no silêncio do Decreto 7235, trouxe no artigo 24 que é obrigatório que seja proferida a decisão no processo administrativo em 360 dias. E frente a todo esse arcabouço normativo, algumas controvérsias surgiram. Uma delas, justamente essa primeira que você colocou, a pergunta de $1 milhão, vamos lá, que é, né, qual que é o prazo aplicado, a ser aplicado caso para que haja decisão, né, no processo administrativo fiscal. Qual que é a legislação de regência? E se há regras de direito intertemporal, tendo em vista esse arcabouço normativo. E aí também há outras duas questões, né, que a gente pode abordar mais à frente, mas já vale mencionar, que é a questão da prescrição intercorrente e o tempo inicial para a contagem da correção monetária de créditos escriturais. Mas a gente aborda isso mais à frente. Quanto a esse primeiro questionamento, então, né, a conclusão do processo administrativo, claro, deve respeitar os princípios da moralidade, razoabilidade, e a gente vê que há diversos julgados do STF que homenageiam esses princípios, né? A título de exemplo, existiram dois casos emblemáticos que começaram a reconhecer que o Instituto da Mora Administrativa, né? Um deles foi quando o STF decidiu um pedido de anistia, né, de um marinheiro que participou da revolta dos marinheiros lá atrás, e ele havia feito um pedido de anistia com reparação também de danos, né, em razão da patente que ele poderia ter alcançado caso ele não tivesse sido afastado naquela época. E o protocolo do pedido administrativo foi em 2004, teve o recurso administrativo em 2005 e ele ajuizou um mandado de segurança em 2008 falando, olha, eu não posso aguardar aqui minha vida inteira para que esse caso seja decidido, eu preciso da minha anistia, positiva ou negativa, decidam. E ele se insurgiu no judiciário para que esse tema restasse decidido e o Supremo aplicou a Lei 9.784 de 99, aplicou o prazo de 30 dias e falou que já devia ter sido definido aquele caso. Uma outra situação foi de uma rádio comunitária que estava pedindo uma licença na Anatel e na demora da Anatel conceder essa licença, a rádio também se insurgiu, foi lá no judiciário e falar, olha, está demorando muito aqui a minha licença e eu não posso ficar com a rádio sem funcionar. E o STF igualmente foi lá e decidiu, olha, enquanto não tiver decisão administrativa, mantém o funcionamento da rádio e deve ser aplicado aí a Lei 9.784 de 99, que trazia o prazo de 30 dias, e instituiu aí o Instituto da Mora Administrativa. Então a gente vê que nesses casos os pedidos não eram para analisar o mérito da questão, né? Mas eram para que os processos corressem em tempo razoável, respeitando-se aquilo que havia sido disposto na Lei 9.784. Ok, mas a gente estava diante, nesses dois casos, de processos administrativos da administração pública federal. E no processo administrativo fiscal, será que esse prazo de 30 dias também deveria vingar? Né? E, novamente, nós temos algumas manifestações no judiciário, principalmente no STJ, que foram moldando o entendimento da corte e sendo aplicados em algumas matérias relevantes. Né? Inicialmente, vale a pena trazer aqui um RESP, que é o 1091042, de relatoria da ministra Eliana Calmon. E era um recurso especial em mandado de segurança, onde o contribuinte havia solicitado ressarcimento de créditos. Né? E a Fazenda trouxe os seguintes argumentos. Tá? Aliás, o contribuinte havia pedido a aplicação do prazo de 30 dias. Tá? E a Fazenda trouxe os seguintes argumentos.
né, que havia insuficiência de servidores para atendimento e a complexidade da matéria não permitiu atendimento num prazo tão curto, que a empresa queria subverter a ordem democrática equitativa, ou seja, queria receber antes dos outros contribuintes, que a aplicação do prazo da Lei 9.784 causaria sérios danos ao erário e que a Lei 9.430 de 96 delega à Receita Federal a fixação de critérios de prioridade para apreciação do tipo de pedido, né? E, além disso, por fim, que o Decreto 70.235, que regula o processo administrativo fiscal, nada dispõe sobre esses prazos. E a ministra Eliana Calmon aplicou a Lei 9.784 porque ela entendeu que era uma norma geral, principiológica e aplicável, portanto, ao processo administrativo fiscal. Ela aplicou, portanto, o prazo de 30 dias nessa situação. Tá? E ela entendeu pela inaplicabilidade do 70.235 nessa ocasião, né, dizendo que era apenas para processos de exigência de crédito tributário e de consulta, e o ressarcimento de créditos estava sujeito não estaria abarcado, né, por essa norma de regência, e aplicou por analogia a Lei 9.784, na ausência de disposição específica na legislação sobre a matéria de duração razoável do processo. E também, vale mencionar, afastou a aplicabilidade da Lei 11.457, que trouxe aquele prazo de 360 dias, pois ela seria aplicável apenas após a sua entrada em vigor, né? Mas o que foi interessante aqui? Foi um marco inicial para que começasse a se compreender que era razoável uma demora injustificada na conclusão de processos de ressarcimento e compensação, na conclusão de processos administrativos fiscais, né? E o fato da Lei 9.430 conceder à Receita Federal, né, a fixação de critérios ali de prioridade para apreciação desses processos não significa que eles podem ser protelados ali indefinidamente, né? E nesse caso específico aqui, a demora já ultrapassava mais de 3 anos, né, o que evidenciava aí a inércia da administração pública. Mas, na sequência, em 2010, se eu não me engano, no caso que eu mencionei agora, de 2009, tá? Mas na sequência, em 2010, a primeira sessão se posicionou, né, no RESP 1.608.206, de relatoria do ministro Luiz Fux. Tá? E nesse caso decidiu-se que o processo administrativo fiscal era regulado, sim, mesmo o de ressarcimento, pelo Decreto 70.235, a Lei do Processo Administrativo Fiscal, e afastou esse prazo de 30 dias, que de fato é um prazo muito curto, convenhamos, né? Afastou a aplicação da Lei 9.784 de 99. E que, nesse caso, também ficou determinado que não havia dúvidas, né, que a Lei 11.457 deveria ser aplicada depois de 2007, mas que, como se tratava de uma norma processual, aplicaria-se também aos casos pendentes. Então, resumindo, né, ficou definida pela aplicabilidade do Decreto 70.235, tanto para processos de exigência, consulta e pedidos de ressarcimento, etc., tá? Pois é uma norma específica que regula o PAF, mesmo que silente quanto ao prazo. A aplicabilidade da Lei 11.457 de 2007 a todos os pedidos e defesas, né, de recursos administrativos pendentes e futuros naquela época, e a inaplicabilidade, vejam, a inaplicabilidade da Lei 9.784 de 99, que dispõe sobre o prazo de 30 dias. Tá? Eu ainda vejo, eventualmente, já vi em alguns processos administrativos, os advogados pedindo o cumprimento do prazo de 30 dias para alguns atos nos processos administrativos fiscais. Geralmente, né, acabam não tendo êxito, né? Então, inadmitida também, né, nesse caso, a postergação definida por parte da administração da conclusão do processo administrativo fiscal, mas não em 30 dias, em 360 dias, né? Então, o principal ponto nesse caso foi que, tanto para os requerimentos futuros, né, quanto para os requerimentos anteriores à Lei 11.457, aplicava-se ali o prazo de 360 dias
previsto na legislação, no artigo 24, mais precisamente. Tá? Então, João, a gente sai de 30 para 360, né? É um pulo daqueles. é um Agora, daquele, assim, né? uma Daqueles. piada de 30 não é razoável. Agora, 360 é uma coisa de louco, né? O mundo já, ainda mais a gente levando em consideração a rapidez com que as coisas estão circulando no mundo, em um ano tudo já aconteceu, né? Pandemia, vacina, a gente está vendo isso agora, né? Em um ano tudo acontece. Mas, bom, vamos lá. Assim, eu li sobre esse tema, até a Bianca Xavier, ela tem um livro muito bom, que é a Duração Razoável do Processo, que foi, se não me falha a memória, a dissertação dela de mestrado. E ela traz algumas ponderações, fala da Lei 11.457, mas ela diz também o seguinte, olha, em algumas situações mais urgentes, talvez não seja viável a aplicação do prazo de 360 dias. E eu já vi algumas situações, né, como, por exemplo, questões aduaneiras, onde você pede a concessão de regime, né, que não seria possível você ficar esperando um ano para o deferimento do regime e as coisas todas acontecerem. Então, você acha que existe espaço para discussão, para impetração? Porque a tradição seria impetração de mandado de segurança depois de 360 dias, configurada a omissão, você faz a autoridade ter que se mover aí no âmbito federal. E isso ajuda muito, principalmente naqueles processos de parcelamento que demoram 1.600 anos para serem homologados, né? Você adere, paga e fica lá esperando 60 anos até que consiga ser homologado o negócio. Então, pelo menos isso ajuda. Agora, nesses casos de aduaneiros, você acha que tem factibilidade de alguém impetrar o mandado de segurança com base na duração razoável do processo, tentando prazo menor, explicando os prejuízos? O que você acha? com certeza. Com certeza a gente vê, nesses casos, uma possibilidade de aplicação, inclusive, do prazo de 30 dias. Né? Quando a legislação for silente quanto ao prazo a ser praticado, ótimos olhos aí a possibilidade de o contribuinte ou bater a barriga lá no balcão, né? E tentar pedir uma celeridade, ou então recorrer ao judiciário. E aí existem, de fato, manifestações positivas também, claro que algumas negativas, mas existem algumas manifestações positivas do judiciário já no sentido de conceder esse prazo para análise de eventuais pedidos, né, de alguns regimes especiais, eventualmente alguma operação que está sendo realizada e demanda alguma urgência, como aquele próprio pedido, né, que eu mencionei da rádio comunitária, a Anatel, né, frente à demora, foi permitida que a rádio continuasse funcionando, mas em casos aduaneiros, a gente até vai falar sobre uma questão aduaneira daqui a pouquinho, de diferenciação também de questões tributárias, mas eu vejo sim essa possibilidade, tá? E com base ou em regras específicas, em prazos específicos, né, previstos na legislação para atendimento desses pedidos, que muitas vezes há, ou então com base no próprio dispositivo da norma geral que determina esse prazo de 30 dias. Não, excelente. Eu queria aproveitar agora para falar contigo um pouco sobre a questão da. Agora existe um prazo, né? Porque antigamente, até a fixação dessas normas, havia uma discussão muito forte sobre a inviabilidade de você poder materializar. Voltei. Então, vejam aí se está ok. Então, a partir do momento que a gente consegue efetivamente ter uma lógica, um prazo, alguma coisa assim para a gente poder trabalhar, a gente tem recursos para fazer o processo andar, né? Então, da mesma forma que é bom por um lado, por outro, pode acabar gerando algum prejuízo na alegação de prescrição intercorrente, até porque eu tenho alguns problemas pessoais com relação à alegação de prescrição intercorrente em processo administrativo. Então, eu queria ouvir de você, João, nesse primeiro momento, qual é a sua visão com relação à possibilidade de aplicação de prescrição intercorrente
no processo administrativo tributário, se isso é feito de uma forma geral, se existe diferença suscitando e cintilando a possibilidade de discussão. Então, o que você acha? Bom, Micaela, travou um pouquinho, mas eu pesquei tudo que você falou. Não sei se alguém tinha mencionado ali que travou. O meu vídeo e áudio aqui tá bom? Tá, tá Tá? ótimo. Tá. Tá bom. Vamos lá. Já vou indo direto ao ponto, tá? Tenho uma posição que a súmula 11 do CARF deveria ser revista, tá? Vejam, a súmula 11 do CARF diz que a prescrição intercorrente não é aplicável ao processo administrativo fiscal, né? E lembre-se, né? Segundo a portaria, se não me engano, 277, né, de 2018, as súmulas do CARF têm efeito vinculante, né? Mas será que não seria necessário rever essa súmula com base no próprio julgamento do RESP, né, 1.138.206, que determinou finalmente a aplicação do prazo de 360 dias, né? Vejam, se a Fazenda tem 360 dias, acompanhem o racional, né? Se a Fazenda tem 360 dias para decidir uma contenda administrativa, caso o processo fique parado por 5 anos após o decurso desse prazo, nada mais justo do que o reconhecimento da prescrição administrativa em homenagem aí aos princípios, né, da razoabilidade, da eficiência e da razoável duração do processo, né? Além disso, também temos que a Lei 9.873 de 99 prevê prescrição intercorrente, né? Se vocês atentarem lá, não lembro agora qual que é o dispositivo exatamente, mas ela fala que incide a prescrição intercorrente no processo paralisado por 3 anos. Mas o artigo 5º, logo na sequência, ele fala que o disposto nessa lei não se aplica aos processos tributários. Ok, não se aplica o prazo de 3 anos, mas, então, que nós, uma vez ultrapassado o prazo de 360 dias, tenhamos aí a prescrição intercorrente após o decurso de 5 anos, caso esse processo não vá a lugar nenhum, né? É inegável que existem julgados no STJ negando a possibilidade, né, de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, mas mesmo assim não me parece que essa seja a melhor interpretação que o nosso sistema permite, né? Conceder um prazo eterno aí para a administração pública julgar esses processos não me parece justo, né? Afinal, o direito não socorre quem dorme. Isso aí a gente aprende, né, desde o início da faculdade, né? E além disso, embora o processo administrativo fiscal suspenda a exigibilidade do crédito tributário, vejam, ele não extingue, né, até que haja uma decisão favorável ao contribuinte. Pelo contrário, né, as certidões de regularidade ainda são denominadas lá positivas com efeitos de negativa. Isso, obviamente, vai ser considerado numa operação de fusão, de aquisição, vai impactar o valuation da companhia, vai ter todo. Existem reflexos extra, né, processo ali que vão impactar a empresa. O processo vai correr e artigo 151 do CTN está suspenso, então a empresa não sofre nenhum problema. Claro que sofre, né? Como você falou, cara, às vezes é mais interessante ter uma posição do que negativa do que não ter posição nenhuma, né? E eu creio que esse caso ainda não foi julgado sobre a sistemática dos repetitivos, né, o representativo de controvérsia pelo STJ, e merece ser analisado, né? E aí, voltando, né, à súmula 11 do CARF, todos os processos que foram apreciados pelo CARF para a composição da súmula 11, eles são de natureza tributária. E aí eu passo para a tua segunda pergunta, né? Então, a prescrição intercorrente seria aplicável aos processos que envolvem créditos de natureza não tributária, de direitos antidumping, multas aduaneiras, etc. E aí já passo a resposta, né? Recentemente a gente teve o CARF foi palco de uma controvérsia, né? A primeira turma da quarta Câmara, da terceira sessão, protagonizou ali uma situação inusitada, né? Digo isso até que tem uma amiga que está lá, que participou, mas onde os conselheiros dos contribuintes
fizeram um distinguishing para a aplicação da prescrição intercorrente em um caso aduaneiro, mas foram ameaçados, né, ao meu ver, pelo presidente da turma, de serem representados por desrespeito à súmula, né? E a perda nessa representação era simplesmente a perda do mandato, né? Então, assim, me parece que a súmula 11 deve ser aplicada apenas aos casos tributários, uma vez que apenas casos tributários foram analisados para a composição da súmula 11 e existem diversas questões técnicas ali a serem apreciadas. Estamos em outro mundo, né, quando estamos falando aí de eventuais questões aduaneiras e afins, e, portanto, foi feito um distinguishing muito bem feito pelos conselheiros para que não fosse desobedecida a súmula, mas que ela não fosse aplicada. Não foi uma desobediência, foi um distinguishing devidamente fundamentado, né? E houve aí essa ameaça do presidente da turma, nessa ocasião, né, de que os colegas seriam representados. Mas, no meu entendimento, sim, o distinguishing nesse caso é devido e deveria ter sido respeitado ali no caso do conselheiro. E a gente vê hoje, apesar dos tribunais superiores não terem se manifestado, a gente vê algumas decisões dos TRFs acompanhando os conselheiros do contribuinte nesses casos, né? Poderia citar aqui algumas decisões, não tenho de cabeça agora, mas existem, né? Se vocês procurarem hoje, vocês conseguem encontrar com alguma facilidade ali a aplicabilidade da prescrição intercorrente no processo administrativo. Sim, e faz todo sentido, né? Faz todo sentido. A gente pensar na prescrição, acho que aí eu tenho 2 pontos, né? Com relação ao que não é tributário, para mim faz todo sentido. Justamente pelo fato de você não ter suspensão, pelo fato de você não ter vedação legal, né? Então é factível realmente que haja, que corra o prazo ali, eventualmente para cobrança, porque a cobrança não foi exercida. Para mim já existe uma dificuldade maior, confesso a você, apesar de entender, respeitar todos os argumentos que foram trazidos, justamente porque, né? Na verdade, acho que é um casamento. Quando você fala eu concordo que existem prejuízos ao contribuinte inenarráveis com relação ao processo administrativo. Mas o meu ponto é o seguinte: a partir do momento que me é dada a possibilidade de impetração de mandado de segurança para fazer o processo andar, eu divido, junto com a administração pública, um pouco esse controle do meu direito fundamental, né? Da duração razoável do processo. E aí eu tenho um outro ponto, que é justamente a questão, bom, existe uma suspensão da exigibilidade, então eu não posso, aquilo, a Fazenda não pode me cobrar porque existe uma vedação legal, né? Então, por mais que haja o prejuízo, ela também não pode me cobrar. Então, eu vou dizer assim, olha, você não pode me cobrar não, mas o prazo está correndo. Entendeu? Tipo, uma parada meio complicada nesse aspecto, né? E aí eu fico com receio. Não sei se para os demais também, mas travou por uns 6 segundos, 10 segundos a tua fala. Se puder rebobinar um pouquinho. Tá, peraí, vou. Seguinte, o que eu estava falando, obrigada. O que eu estava falando era que o grande problema que eu vejo com relação à prescrição no âmbito do direito tributário é que a gente já tem um prazo onde eu poderia impetrar o mandado de segurança para impedir que o processo ficasse lá lerdando 1000 anos. E o segundo ponto é justamente que, quando eu tenho a suspensão da exigibilidade, né? E aí, nessa separação, eu acho que casa muito bem também a discussão da prescrição intercorrente. Né? Mas. Oi. Travou de novo. Gente, olha, essa internet está querendo me enlouquecer no dia de hoje. Vocês não liguem para isso, entendeu? Mas, bom, vocês voltaram a me ouvir agora? Porque agora está no 4G aqui.
Agora, Tá bom? Então tá. Então é isso, né? Então que eu acho que fica meio uma conduta contraditória. Eu chegar e dizer, não me dizer hoje, hein? Vamos lá, bora! Mas olha só, aproveitando que a gente está falando de processo, que você é um amigo queridíssimo, eu queria dizer para todo mundo que a gente está pensando aqui no Tributário em Jogo, eu e a Tati, a gente está organizando, de fazer um curso sobre contencioso tributário. Então, em breve aí a gente vai trazer novidades agora no mês de agosto, tá? Então fiquem ligados. E agora, voltando, o que eu queria falar contigo era o seguinte: o que você acha, né, diante desse cenário de termos e de prazos? O que você acha com relação a prazo para correção monetária de crédito escritural? Lembrando que essa discussão de correção monetária de crédito escritural, a priori, não tem correção monetária. Então, a gente fala de correção monetária porque o oi, oi. voltei. Ah, então Agora tá. voltou. Agora voltou. Olha só, beleza. Eu estava te perguntando o que você acha com relação à questão do prazo da correção monetária em crédito escritural quando o contribuinte não consegue usar por vedação do fisco. Maravilha. Vamos lá. A gente sabe que, tanto para os casos pendentes, né, quanto para os casos para aplicação da Selic, né, para restituição do indébito tributário. Ok. E para os créditos escriturais? O que são os créditos escriturais? São aqueles que decorrem da aplicação do regime não cumulativo, né? Aliás, tá? A tese, nesse caso, ficou definida que não incide correção monetária para crédito de IPI decorrente do princípio da não cumulatividade por ausência de previsão legal. Mas nesse mesmo julgado, tá, decidiu-se também que incide a correção quando há ilegítima resistência do fisco. Tá? Apesar da tese fixada ter sido um pouco limitada, né, no corpo do julgado, nos votos, decidiu-se, aplicou-se a premissa de que quando há resistência injustificada do fisco, sim,
pode haver, deve incidir a correção monetária. E por isso, e utilizando esse julgado, o STJ logo na sequência editou a súmula 411, deixando essa premissa em evidência. E aí decidiu que é devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando houver oposição aí ao seu aproveitamento por decorrente de resistência ilegítima do fisco. Naquela ocasião, qual era a resistência legítima? Disposição legal que impedia o aproveitamento do crédito, né? E o STF, em diversas outras ocasiões, também endossou esse entendimento do STJ. E nos casos daí, e aí que vem a grande questão, e nos casos de pedidos de compensação e ressarcimento? Me parece que a gente tem que aplicar, a gente tem que considerar três premissas importantes. Uma, né? Os créditos decorrentes do princípio da não cumulatividade possuem natureza escritural. Não há previsão legal para correção. Duas, essa natureza apenas é desconfigurada se for comprovada a resistência ilegítima do fisco. E três, o prazo que dispõe a Fazenda Nacional para analisar pleitos de compensação e ressarcimento é de 360 dias. Então, qual é a tese que se constrói aqui com essas premissas? Ultrapassado o prazo de 360 dias, resta configurada a ilegítima resistência, né? E aí, como que evoluiu a jurisprudência do STJ em relação a esse tema, né? Em 2011, primeira turma, deve incidir após o transcurso do prazo de 30 dias, 150 dias ou 360 dias. Esquisito, mas por que isso? Porque foi aplicada uma regra de direito intertemporal. Conforme a vigência da Lei 9.784 de 99, Lei da Portaria 6.087 de 2005 e Lei 11.457 de 2007, que respectivamente traziam os prazos de 30, 150 e 360 dias, em cada vigência deveria ser aplicado o prazo e extrapolado esse prazo, deveria ser aplicada ali a correção monetária. Logo na sequência, em 2013, também decidiu a primeira turma que somente inicia a correção dos valores a partir do término de 360 dias, independentemente da data em que foram efetuados os pedidos. Ou seja, ficou decidido que o prazo de 360 dias iria ser aplicado de forma indiscriminada. E aí, logo depois, em abril de 2013, a primeira sessão teve uma virada jurisprudencial na primeira sessão, né? E ali se decidiu o seguinte: se houver necessidade de se realizar um pedido de ressarcimento ou compensação em razão da incapacidade da empresa de escoar esses créditos, ou seja, a empresa não tem débitos, vamos supor, uma comercial exportadora, né? Que não paga PIS/COFINS, mas acaba aí acumulando créditos, né? Eventualmente, enfim, outras situações. Se a empresa não conseguir escoar esses créditos e pedir um ressarcimento extemporâneo, restaria configurada a ilegítima resistência do fisco prevista na súmula 411. E a correção deveria ser a partir do protocolo desse pedido, tá? Então, se é necessário pedir ressarcimento, há correção. E aí, na sequência também, lembrando que isso foi lá em 2013, alguns julgados turmários continuaram aplicando o prazo de 360 dias, tá? E o tema seguiu presente nos tribunais até que o STJ finalmente afetou o RESP 1.767.945, a sistemática dos repetitivos, e decidiu finalmente que o termo inicial para correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo fisco. Tá? Então, o que restou decidido em sede de repetitivo? Deve-se respeitar o prazo de 360 dias. Após esse prazo, é possível aplicar aí a correção monetária dos valores a serem ressarcidos. Tá? Então, basicamente, esse foi a evolução jurisprudencial aí
do STJ no que diz respeito a esse tema, até que se definiu a necessidade de se aguardar esse prazo de 360 dias. João, eu acho engraçado esse julgamento. Tem um ponto, que é o debate entre a Regina Helena Costa e o Benjamin, Herman Benjamin, que me deixa. Me lembra de Franciuli Neto. Né? Franciuli Neto, ministro antigo do STJ, ele era contra a Selic. Ele dizia, olha, a Selic ela traz um problema miserável, ela é inconstitucional. Ele tinha esse posicionamento e acabou se vergando pelo princípio da colegialidade ao entendimento da maioria. E eu só me lembro dele por causa da problemática que foi trazida relativamente à Selic. Porque a Selic ela é uma taxa mista. Ela é uma composição de correção monetária mais juros. Então, a grande questão né? E a discussão da Regina Helena foi essa, mas peraí, né? Afinal de contas, o contribuinte merece a correção monetária a partir do momento que ele não tem a possibilidade de utilizar naquele crédito. Né? Tudo bem que juros ele não faria jus, mas a correção sim. E não dá para separar, né? Aí eu lembrei de Franciuli, falei, Franciuli já tinha visão dos problemas futuros. Olha aí, porque realmente, se a gente tivesse dois índices, fica fácil. Correção lá, juros depois, beleza. O problema foi que a decisão acabou prejudicando, de certa forma, o contribuinte, porque justamente pelo fato de eu não poder dividir, e o próprio Herman coloca isso, realmente eu não consigo dividir. Então, entre eu cobrar, porque aí a situação é aquela, ou eu vou deixar os juros para cobrar desde o início, quando ele não faz jus, ou eu vou deixar a correção para cobrar no final, fazendo ele perder o período todo. E acabou se optando por essa questão. Então, você vê como é que é complexa a discussão, efetivamente, da aplicação dessas taxas no tempo. E isso também me traz a uma outra questão que eu acho interessantíssima, que aí é uma tese processual que eu acho que a gente pode desenvolver bem. Que é a seguinte, veja, a partir do momento que eu considero que 360 dias, isso tudo que o João trouxe para vocês, foi julgado em repetitivo, ou seja, primeiro o entendimento de que 360 dias eu uso para fins do processo administrativo, depois dele eu tenho mora, tá? Repetitivo, vinculante, todo mundo tem que seguir essa linha, e 2, 360 dias para você poder aplicar a correção monetária em crédito escritural. Beleza. Então, partindo desse pressuposto, eu pergunto a você o seguinte, se o meu processo administrativo, que está lá tramitando alegremente, passou 360 dias, não teve uma decisão, tá? E aí? Os juros correm contra o contribuinte? Eu aplico Selic em relação ao crédito tributário depois desse período? Se existe mora da administração? Não haveria uma concorrência de moras entre a da administração e a do contribuinte? E com isso, a gente não poderia fazer a cobrança? Fazer a aplicação da Selic a partir desse período? O que você acha disso? Eu acho que é uma controvérsia interessante, né? Você ter aplicação aí e prazo, finalizado o prazo de 360 dias, você conseguir aplicar a correção em cima dos valores. É exatamente isso, né? Eu acho que é válido o entendimento. Eu gosto de trazer essas reflexões, sabe, João? Porque o pessoal acha muitas vezes que tese tributária só está na matéria. E o processo Sim. tributário ele traz muita tese. Não é à toa que a gente estava falando aqui em primeira mão que agora, em agosto, a gente vai estar lançando um curso sobre contencioso tributário. Porque a gente tem que refletir sobre essas questões. E veja, nesse caso concreto, a gente tem 360 dias definido como prazo em relação ao qual a administração, se não julgar o processo, ela está em mora. Então, se ela está em mora, como é que eu vou cobrar num processo de cobrança do crédito tributário, uma autuação fiscal que eu estou mencionando, por que eu estaria cobrando a Selic ou aplicando a Selic depois desse prazo se existe uma concorrência de moras? É uma questão para a gente refletir. Óbvio que isso não foi julgado pelo STJ, né? Mas é uma consequência, né, que a gente acaba tentando trazer de uma forma ou de outra para esse nosso julgamento. Confesso que eu não havia parado com essa questão ainda. É interessante. Dois vetores em direções opostas que se eliminam, né? Exatamente. Você tem tanto a mora da fazenda em julgar o processo, quanto a
a Selic que está correndo em desfavor do contribuinte, né? É interessante, bem interessante. Né? Pelo Código Civil, você consegue ter se você considera que existe uma mora, porque também existe uma outra corrente, que de certa forma hoje é minoritária, que entende que você não teria o contribuinte pelo fato de apresentar uma defesa administrativa, ele está exercendo um direito. E a administração pública estaria exercendo um dever, que é o dever da autotutela. Então, a priori, não caberia você cobrar juros, tá? No máximo só a correção monetária. E aí haveria uma discussão com relação a qual correção, porque já que eu não consigo aplicar a Selic, eu utilizaria o quê? IPCA? Né? É a mesma discussão que eu traria para essa questão. Bom, tudo bem. Então, se eu entendo que não existe esse direito e esse dever, e com isso eu preciso cobrar os juros e a correção, depois de 360 dias os juros não é devido. Mas e a correção? Claro que a correção é devida, né? A gente teria que pensar no seguinte, bom, qual seria o índice devido para essa aplicação? Afinal de contas, a diferença de um para o outro, que a correção traz para o valor presente o dinheiro, né? E a gente tem uma inflação que consome o valor monetário, senão também é meio que absurdo. Eu tenho uma lavratura de um auto, demora-se 1000 anos para julgar o auto hoje vale nada, né? Ontem eu estava vendo uma história do cara do programa da televisão falando isso, que o pai dele encontrou um dinheiro para ele tinha 7 anos, colocou o dinheiro no banco, quando ele foi levantar o dinheiro do banco era R$ 70. Tinha mais de 15 anos que o dinheiro estava lá. Falei, gente, não dá, né? Cadê a correção monetária em cima do dinheiro? Então, é isso, não dá pra gente chegar nesse nível, mas eu acho que é uma coisa pra gente refletir, né, João? E aí a gente vê a importância da discussão do tempo no processo, né? Como a gente precisa fixar melhor esses marcos temporais, como essas coisas elas ainda estão bastante disparatadas dentro do nosso direito. Algumas coisas já entraram nos eixos, né, com relação a esse prazo de 360 dias. Agora, prescrição intercorrente, você mesmo trouxe uma discussão aí bastante interessante. E eu queria agradecer, né, dizer que a nossa live está chegando ao fim. Mas, assim, foi sensacional ter conversado com você sobre isso, apesar de todas essas loucuras da internet sair e voltar. Mas a gente, com força, conseguiu chegar ao final da live. Adorei, porque toda live que você inicia, você traz um traço histórico, isso é um perfil seu. Eu acho muito legal esse estudo que você traz de aprofundamento. É típico, né? De quem faz pós, faz mestrado, faz doutorado, a pessoa se aprofunda. Então, é só você ver as outras lives com o João que ele tem esse perfil. E eu acho muito legal, porque é rico. Você traz o passado e você areja, né? Como é que funciona dentro do presente e a gente aprende a beça contigo. Então, super obrigada, João, por ter participado aqui comigo desse debate. Nossa, cara, eu que agradeço. E obrigado pelo elogio, né? Acho que eu gostei bastante, é bem legal mesmo. Fico feliz de que isso seja reparado. Eu acho sempre legal trazer algumas informações também mais históricas. Te agradeço pelo convite de novo, adoro participar aqui, estou sempre à disposição, por favor, fica sempre à vontade para me chamar. Desculpa de novo pelo inconveniente ontem, acabei realmente ficando preso no aeroporto, mas é isso, obrigado. Para mim é sempre um prazer também estar aqui falando com você. Saio daqui aprendendo mais do que eu trouxe, eu já peguei mais uma tese tributária aí que eu nem estava ainda comigo, o pessoal que está assistindo aqui também vai sair daqui, vai transformar em dinheiro. E é isso. Se Deus quiser, né? Vamos lá. Mas Carla, e parabéns a você, a Tatiana, pela condução aqui do Tributário em Jogo também. Estou sempre acompanhando. É muito legal. Sorte dos que têm disponível aqui para assistir, acompanhar e aprender. Na verdade, sorte nossa, né? De ter pessoas maravilhosas que se disponibilizam para vir aqui falar, como você, como o Felipe, que está aqui assistindo, Renault e diversos outros amigos queridos. Mas, gente, quem não pôde assistir essa live desde o início, que eu sei que muita gente ainda está trabalhando, chegou no meio da live, vocês têm a oportunidade de assistir, que ela vai ficar gravadinha, tá bom? E se vocês querem ouvir de novo, é só assistir lá no nosso IGTV. Bem, um beijo grande para todo mundo, uma boa noite. Obrigada, João, mais uma vez. Fiquem todos com Deus e se cuidem. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite.